Feliz sábado a todos, amém? Um feliz mesmo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero fazer deste último louvor a minha oração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama sobre nós uma porção dobrada do Seu Espírito e faça-nos um, assim como Cristo era um com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por meio de Cristo Jesus, isso é a maior maravilha que o Espírito de Cristo pode operar entre nós. Mesmo entendimento, mesma unção, mesmo pensamento, mesma atitude, mesmo amor. Oh Pai, nós precisamos tanto. Nós somos a igreja que o Senhor tem chamado e com grande carinho o Senhor tem cuidado de nós. Então pedimos que os Teus ministros estejam aqui. Na verdade essa oração já fora feita muitas vezes. E eu creio de todo o meu coração que os Teus ministros estão aqui para nos auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. E nós Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, Te agradecemos porque a Tua presença é real, Te agradecemos pela Tua proteção e porque já temos a vitória em Cristo Jesus. Cuida de todas as coisas nos detalhes, muito mais do que a minha mente possa alcançar. E recebe a nossa adoração e que essa palavra possa nos encher, ó Pai. E nós transbordemos da palavra que é Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho de coisas que são bem fáceis, não são difíceis de serem compreendidas, porém, eu preciso que vocês estejam atentos a toda informação, desde o comecinho até o fim, porque se desconectar depois não vai conseguir compreender. Eu creio que são coisas simples, o modo como Deus me apresentou para apresentar a vocês é simples. E eu creio que nós vamos aprender muito assim como eu aprendi, amém? O tema de hoje, dessa ministração, chama Noé e as 3 mensagens angélicas. O que, pastora? Como assim Noé e as 3 mensagens angélicas? As 3 mensagens angélicas não estão lá em Apocalipse 14? Não é o sermão dos 144 mil? O que Noé está fazendo com essas mensagens? E tinha um versículo do Apocalipse 14, você pode abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse 14. Apocalipse 14, nós vamos ler o versículo 6. 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho. Essa palavrinha ficava mexendo comigo. Evangelho eterno, evangelho eterno. Mas se ele é eterno, ele tem que ser pregado desde Gênesis a Apocalipse, não é eterno? Então ele sempre precisou existir. Sempre foi a palavra de Deus. Bom, então aí Deus mostra que então as 3 mensagens angélicas é o evangelho eterno. E aí quando eu leio as 3 mensagens angélicas, eu falo, mas como pode isso estar em Gênesis? Como isso pode estar em Êxodo? Como isso pode estar em Atos? Como isso pode estar descrito em Mateus, nos Evangelhos? Como pode? Na vida de Paulo? Como pode? E aí você pode abrir a sua Bíblia em João. Todo mundo sabe as 3 mensagens angélicas, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. A segunda é caiu Babilônia. E a terceira falando a respeito da marca da besta, certo? Fazendo um resumão para a gente não tomar tempo. Então você pode abrir a sua Bíblia em João 16. Evangelho de João, capítulo 16.
Nós vamos ler a partir do versículo 7. Nós vamos entender as 3 funções das 3 mensagens angélicas. Na verdade, é como se a gente fosse fazer uma tradução do que elas significam. Porque parece óbvio, né? Temer a Deus, caiu Babilônia. Quem aceitar, né, e tomar e se embriagar do vinho da prostituta, que é a igreja católica, o que vai acontecer? Esse terá uma marca. Essa marca pode vir aonde? Conforme fala em Apocalipse 13. Também não vou lá. Por isso que eu falo que tem que estar antenado nas coisas que já foram explicadas, porque nem tudo será desperdiçado. Mas a marca da besta, ela pode ser colocada em 2 lugares. Quais lugares? Na testa e na mão. Mas não fala vai ser na testa e na mão. Diz na testa ou na mão. Quer dizer que é em um ou em outro lugar. Mas como eu entendo isso? De uma maneira bem simples, é o seguinte: aquele que compreende, entende que o sábado é o selo de Deus, porém, nos últimos dias, em função da grande perseguição, ele se submete à Babilônia, que é a igreja católica, toma do vinho e passa a trabalhar no dia de descanso, a marca da besta vem na mão, porque ele negou o Senhor Jesus por causa do seu trabalho. E as mãos na palavra de Deus representam as obras, as ações. Mas aquele que não compreendeu a mensagem, que o sábado era o selo de Deus, e ele não vai compreender, não porque Deus não tenha revelado claramente, ele não vai compreender porque ele negou o conhecimento da verdade, ele rejeitou. A esse que rejeita, pelo estudo, pela pregação, ou porque não quis saber, porque achou que se soubesse viria o juízo, mas quando nós ignoramos, chega o tempo do conhecimento, nós dizemos, eu não quero saber, eu não quero estudar, Deus toma isso como luz emitida e recebida. A marca deste vem então aonde? Na testa. Tem um resumo das 3 mensagens. E aí em João, nós vamos ler, em João 16, nós vamos ler a partir do versículo 7. Diz o seguinte: nós estamos estudando as funções das 3 mensagens angélicas, tudo bem? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quantas mensagens tem aqui que o Espírito de Cristo vai fazer? Quais são elas? Como é que eu posso fazer uma harmonia entre elas? Vamos lá, vamos começar a raciocinar. Primeira mensagem angélica: temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu. O ímpio teme a Deus. Se ele temesse, ele seria convertido. Então, o que quer dizer a primeira mensagem? Temer a Deus e dar-lhe glória significa a conversão de um pecador. Então, a primeira mensagem angélica, ela está intimamente, totalmente ligada com o pecado. Qual que é a função da primeira mensagem? Convencer do pecado. Porque quando você fala, olha, teme a Deus, você está atraindo a pessoa para ela olhar por meio de Cristo Jesus para si mesmo e se ver um pecador. E quando a pessoa tem a consciência de quem ela realmente é e dos atos que ela pratica, ela fez o quê? Temeu a Deus. Quando ela teme a Deus, ela dá glória por quê? Por causa de Cristo, porque ela reconhece que somente pode ser salva por causa de Cristo Jesus, do sangue derramado, do sangue vertido na cruz. Certo? Tudo bem? Estão caminhando? Qual que é a segunda mensagem que João dá? Aí no versículo, a justiça. Caiu Babilônia. Como é que eu harmonizo? Faço uma harmonia entre caiu Babilônia com a justiça. O que é a justiça de Deus? Os 10 mandamentos. Então, quando a pessoa teme a Deus, é um sinal de conversão, ela reconhece o sacrifício de cruz. E o que Cristo faz com ela? Apresenta o caráter
do Pai. E toda aquela contaminação de Babilônia cai para ela, já não tem poder sobre a vida dela. Então essa é a justiça que Cristo apresenta, e toda a doutrina da Babilônia já não tem mais efeito sobre aquele convertido. Ele teme a mensagem da verdade, que é o caráter, os mandamentos de Deus. Que é isso? Acho que ela está entendendo, ela ficou tão empolgada que se manifestou. Bom, aí, então, essa pessoa, reconhecendo a Cristo, temendo a Deus, ela é levada ao conhecimento da palavra. E quando ela conhece as verdades da palavra, aquilo que é verdade, as pérolas escondidas, Babilônia cai para ela, cai dela. E ela, então, Babilônia é retirado de dentro dela. Isso é justiça. E a terceira mensagem angélica? O juízo. A terceira mensagem angélica, a gente já tem dito aqui na igreja por alguns dias, lá no acampamento já tem sido enfatizado mais a terceira. E a terceira mensagem, ela é a mais importante de todas, porque ela faz uma separação entre dois grupos. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela está fazendo separação, ela está fazendo divisão entre dois grupos. Quais são eles? Do reino dos céus e das trevas. O sábado, irmãos, ele não é somente o caráter de Deus, não revela somente o caráter criador e maravilhoso da essência, da natureza, das cores, mas ele também é um sinal profético, porque o sinal, o sábado, faz separação entre o povo de Deus, os que servem a Deus e os que servem ao diabo, os que adquiriram a imagem de Deus porque temeram, porque aceitaram ser retirados da contaminação, que é da Babilônia. Cai Babilônia não tem mais efeito sobre a vida dele, isso é a justiça. Então ele recebe um selo, o sábado, o selo de Deus, e há uma divisão de dois grupos. E Apocalipse 14, a partir do versículo 11, fala sobre a ceifa e a vindima, e a gente já estudou isso, que é o final do mundo, certo? Os últimos dias. Então nós entendemos que as três mensagens angélicas, elas estão, a função delas é fazer o quê? Então, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se eu entendi isso, fica mais fácil entender como que Noé pregou as três mensagens angélicas. E se ela é o evangelho eterno, como está escrito em Apocalipse 14, versículo 6, eu tenho que entender que essa mensagem tem que estar desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o Apocalipse. Só que a gente pensa que a gente vai encontrar essas três mensagens como? No mesmo padrão, com as mesmas palavras que está escrito em Apocalipse. E esse é o nosso grande erro. Ela está manifestada e na boca de todos os reformadores, desde o primeiro dia de existência dessa terra até o último, mas com palavras diferentes. Então nós vamos estudar um pouquinho Noé está em que livro mesmo? No princípio? Então por que nós vamos estudar a vida de Noé? Abre, pode falar. Isso! Onde está isso? Isaías 46. Isaías 46, eu não vou abrir lá, porque é um texto muito conhecido. Isaías 46, isso está escrito no 9, no 10, no 12 e no 13, tá? Vai contar. Então, isso é super importante. Por quê? Porque Deus anuncia o fim, Apocalipse. Aonde que ele anuncia? No princípio. Jesus, em Mateus 24, abre lá, desse texto eu gostaria que vocês abrissem. Mateus 24. Nós estamos vivendo os últimos dias dessa terra. E o Senhor Jesus, através dos seus anjos, através dos seus ministros, está tocando a trombeta por causa do seu grande amor. Ele quer nos convencer
Primeiro, do pecado, nós temos que temer a Deus, da sua justiça, deixar a Babilônia sair de dentro de nós, e depois sabemos que vai haver um juízo, uma separação eterna. Então, Mateus 25 fala uma comparação que Jesus faz com os nossos tempos, 24, tá? Eu abri em 25, Mateus 24, nós vamos ler do 37 até o 39, diz assim, o sermão continua, exortação à vigilância, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do... Entenderam a importância de nós estudarmos Noé? Entendeu como Noé, como sendo um reformador, nós vamos entender que ele era um reformador, ele era um profeta, e ele Deus anuncia através da vida de Noé, desde o princípio, as coisas que hão de acontecer. Então eu não preciso ficar tentando adivinhar. Se eu estudar o princípio, as coisas que um dia aconteceram, eu vou saber a forma como Deus vai atuar no fim, certo? Versículo 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. E isso, irmãos, está acontecendo no nosso meio. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. O preparativo os animais estão entrando na arca, o povo está vendo os milagres e prodígios. Mesmo assim, por causa da cauterização da mente, nós não nos atentamos para a urgência dos tempos em que nós estamos vivendo. E Jesus já tinha dito isso para os seus discípulos, ele disse, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, todas as palavras de Jesus, cada palavra, cada vírgula, cada ponto, tem um motivo e uma relação com a minha e com a sua história. E é importantíssimo nós estudarmos a vida de Noé. Nós já sabemos esses de cor, não vou pedir para abrir, Eclesiastes 9:1 diz que 1:9, o que ele fala? Todo mundo já devia saber esse. Não há nada novo debaixo do sol. O que aconteceu volta a acontecer. 1 Coríntios também fala o quê? A respeito de uma verdade. Como é que você colocou o título naquela tua pregação? Para aviso nosso, todas as histórias que foram deixadas, escritas na Bíblia, em 1 Coríntios 10:11, diz que é para aviso nosso. Agora, esse texto é novo, nesse contexto que eu vou colocar, eu gostaria que você abrisse em Romanos 15:4. Romanos 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi... Entende a urgência de estudarmos todas as histórias do Antigo Testamento? Entende como nós não podemos de forma alguma desprezar o Antigo Testamento e dizer, a graça está presente só no Novo Testamento. Jesus se manifestou no Novo Testamento. Irmãos, nós já sabemos, isso já é pregação rotineira da igreja, que Cristo estava manifestado no mundo desde o princípio. Quem falava com Moisés lá no Sarsal, como está escrito em Atos 7, era quem? Jesus. Quem falou com Daniel? Jesus. Quem falou com Josué? Jesus. Quem falou com Noé? Por quê? Porque ele era o porta-voz de Deus. E por que ele era o porta-voz de Deus? Porque o pecado tinha entrado no mundo. E Deus não podia mais se manifestar diretamente ao homem. Havia necessidade de um intercessor. Mas Jesus não tinha morrido, ele não tinha morrido fisicamente.
Mas a palavra do Filho de Deus era suficiente. A palavra diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Jesus nos ensina isso desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então ele já entregou uma carta a Deus, se comprometendo, e aquele sangue, através dos bodes e das ovelhas, já testificava do sacrifício que futuramente havia de ocorrer, tá? Então, nós vamos agora entender um pouquinho sobre a vida de Noé, certo? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Nós precisamos estudar o princípio para entender o que vai acontecer no fim. E a história de Noé, como Jesus mesmo disse, tem uma relação direta com a minha vida e com a sua, porque nós estamos vivendo o tempo as portas. Gênesis 5. É a genealogia. Nós precisamos, não tem como eu entrar direto na vida de Noé, porque existiram outros profetas antes de Noé que foram preparados para a mensagem que Noé daria. Noé daria: arrependam-se dos vossos pecados, primeira mensagem. Tire o mundo de vocês, caiu Babilônia. Se converta ao Senhor Jesus, porque vai vir um juízo sobre a terra. Essas foram as mensagens. Mas antes que Noé as pregasse, houve um preparo de Deus. Por isso nós precisamos entender um pouquinho, de modo bem simples, a genealogia de Noé. E essa genealogia nós vamos começar entendendo através da vida de Enoque. Quem foi Enoque? Quando eu falo Enoque, qual é a primeira coisa que vem na cabecinha de vocês? Ele foi trasladado. Qual é a proposta que nos está sendo feita por Deus por meio de Cristo Jesus? Sermos trasladados, tá? Então Enoque, nós vamos entender um pouquinho de Enoque em Gênesis 5, versículo 21, e diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Vamos parar um pouquinho para pensar aí. Então tem dois pontos importantíssimos aqui. Enoque tinha 65 anos quando gerou quem? Metusalém. O versículo seguinte, o versículo 22, diz que só depois que, vamos ler aí. E andou Enoque com Deus depois que gerou. Então significa que antes Enoque andava com Deus? Ele podia até conhecer, de ouvir falar, mas não era o relacionamento íntimo que Deus esperava. Depois que ele gerou a Metusalém, ele começou a andar com Deus. Por quê? Que fato aconteceu que fez com que Enoque, a partir do momento que gerou Metusalém, começasse a andar com Deus? Sabe o que significa a palavra Metusalém? Quem sabe? Eu sei que muita gente sabe. Sua morte trará juízo. Isso é o que significa a palavra Metusalém. Então, Enoque tem um encontro com Deus, e Deus conta para ele o que iria acontecer. Porque nesses tempos, se a gente for lá em Judas só tem um livro. No versículo 14, vai dizer que o Enoque era o sétimo na geração depois de Adão, era o sétimo. E aí, se você estudar um pouquinho, Marcela acorda, reage, vamos, Janaína, abre o olho, repreende isso, que é uma palavra importante, não é para dormir. Como é que chama o sorveteiro? Seu Donizete, bom dia. Vamos fazer força? Amém? Em nome de Jesus. Bom, e aí, irmãos, o que acontece? Enoque teve uma experiência com Deus a partir do momento que Deus se revela para ele e diz assim: olha, você vai gerar um filho. Nesse filho você vai colocar o nome de Metusalém. Metusalém é aquele que vai trazer o juízo sobre esta terra.
Por quê? Porque o pecado já tinha entrado por Adão e Eva, eles já tinham sido retirados do jardim, o Caim já tinha matado Abel, e muita corrupção e imoralidade já acontecia nesse tempo. Havia muitas pessoas na terra, e Deus estava muito bravo com a condição da terra. Ele olhava tudo aquilo e dizia: vou destruir. Já na época de Enoque, e já profetiza, já fala para o Enoque como um profeta. E o Enoque foi um profeta que não só profetizou para a sua época, contando para os seus filhos e netos o que Deus o havia dito e como Deus destruiria a terra por meio de um dilúvio. Mas se vocês lerem, nós podemos até ler, deixa o dedinho aí em Gênesis, abre lá em Judas, versículo 14. Enoque não é só um profeta para os seus tempos, mas Enoque foi um profeta para os nossos tempos, para os nossos dias. Judas, versículo 14, diz o seguinte: e destes Enoque profetizou também, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Enoque está profetizando para os nossos tempos? Ele está vendo o Senhor vindo em glória, Jesus, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então Enoque foi um grande profeta, porque ele não só profetizou para o tempo dele, como ele está profetizando, e Judas deixa escrito a profecia de Enoque para os nossos tempos. Então, quando Deus dá o nome do filho dele e conta que quando Metusalém viesse a morrer, então haveria destruição da terra. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tudo bem ou não? Sim? Ok, versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. 65 anos sem Deus e 300 anos andando com Deus. Então ele foi arrebatado depois de 300 anos andando com Deus. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém. Quem é Metusalém mesmo? Filho de Enoque. 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Quantos filhos e filhas o Metusalém gerou? Ele dá um nome específico. Primeiro filho, Lameque. E depois ele gerou mais filhos e filhas. Guarda o nome de Lameque. Então vamos fazer a escalinha da genealogia. Enoque, que gerou Metusalém, que gerou Lameque. Vamos ver quem Lameque gerou. Continuando aí, só para a gente não perder o raciocínio, no versículo 27, foram todos os dias de Metusalém 969 anos e... quantos anos? 969. Deus falou para Enoque que quando Metusalém morresse, viria juízo sobre... Deus já estava no ápice das suas indignações. O cálice da ira de Deus estava quase transbordando. Quanto tempo mesmo Deus ainda esperou para exercer juízo sobre a terra? 969 anos. Aí guardando todos esses dados que são super importantes. Versículo 28. E viveu Lameque, que era filho de Metusalém, que era filho de Enoque, 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé. Então Noé vem de uma geração de
profetas. O que aconteceu? O Enoque passou todas as instruções para Metusalém. Metusalém passou todas as instruções para Lameque. Lameque passou todas as instruções para Noé. Então agora nós já estamos começando a entender a genealogia e sabendo que Enoque então é que foi o precursor dessa causa, o profeta maior, digamos assim. Agora versículo 29, chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Quando que o Senhor amaldiçoou a terra? Lá com Adão, lembra? Adão, maldita será a terra por sua causa. Então a terra já estava maldita e perdida em pecados. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. 31. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Quer dizer que o pai de Noé morre e o avô continua? Metusalém? Certo? Quantos anos morreu o filho? 777. Quantos anos o Metusalém viveu? 969. Então vai guardando essas informações. Versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Eu não vou explicar a conta, porque senão vai virar uma confusão, mas depois, se vocês quiserem, fora do culto, para não pegar o tempo, a gente pode estar explicando isso, tá bom? Mais especificamente meu marido, que tem uma habilidade melhor com os números do que eu. Mas para nós entendermos, fazendo as continhas aí, sabe quantos anos Noé conviveu com Metusalém? 600 anos. 600 anos o neto vive com seu avô, sabendo da história que Deus tinha chamado Enoque e tinha contado o propósito da vida de Metusalém. Por isso que ele foi o homem que mais viveu, para demonstrar o tamanho da misericórdia e do amor de Deus. Bom, aí nós passamos aí para o versículo 6 e diz assim, a corrupção geral do gênero humano. Chegou assim, no ápice, Deus falou, agora chega. Não tenho mais, porque Deus não tinha determinado, quando Deus fala com Enoque e manda colocar o nome Metusalém, e diz assim, quando este morrer virá o juízo, Deus não deu quantos anos Metusalém iria viver. Ele não falou, e será os dias de Metusalém, Enoque, 969. Não. Por quê? Porque Deus se arrepende de querer fazer o mal. Se há uma consideração por parte do povo, um arrependimento, um achegar-se a Deus, Deus se arrepende do mal que ele iria fazer. Então Deus não dá tempo para Enoque. E Metusalém está vivendo e a misericórdia sendo derramada. Só que quando chega no capítulo 6, os filhos de Deus representam aqueles que aceitaram os mandamentos e as ordens de Deus. Ah, pastora, mas nesse momento nem tinha tábuas. Moisés vem depois, vem lá em Êxodo. Irmãos, Deus explicou para quem os mandamentos? Para o Adão. O Adão, quando saiu do jardim, sabia de todas as coisas e eles iam passando de geração em geração. Enoque era o 7º depois de Adão. Era muito perto. Eram poucas gerações. Eram poucas as gerações, porém não eram poucos os números dos habitantes da terra. Entenderam isso? E aí, irmãos, chega nesse momento aqui no capítulo 6, Deus está muito bravo, porque os filhos de Deus, que eram aqueles que obedeciam e se sujeitavam à sua lei, estavam se envolvendo com os filhos dos homens. E acerca de muitas contaminações, as filhas, as protestantes apostatadas inventam coisas absurdas a respeito desse texto. E que os anjos tiveram relações, que eu falei assim, não é isso, irmãos. Não é isso. Nós somos filhos de Deus. E os filhos dos homens são aqueles que não têm relação com Deus. E aí eu quero fazer um paralelo aqui. Quando os homens da igreja olham para as filhas de Deus, aí olham as roupas compridas, sem maquiagem, sem unha, não é sensual, não tem
é uma mulher recatada, com a aparência que Deus quer, porque a sensualidade é pecado. O homem vê as filhas do mundo, as filhas dos homens, roupas curtas, rebolando, funk. O que vai atrair esses homens se eles não estão arraigados e firmados em Cristo Jesus? Eles vão fazer o quê? Eles vão se envolver com as filhas de Deus ou com as filhas dos homens? Com a dos homens. Isso acontece até hoje, irmãos. Você, homem, precisa estar muito afinado com Deus para olhar a sua esposa ou olhar o namorado que Deus possa ter te dado com a permissão dele e dizer: isso é o projeto de Deus para a minha vida. E aí nesse momento os homens de Deus se envolvem com essas mulheres e Deus fica muito bravo, porque aí é uma corrupção geral do gênero. E Deus falou: chega! Eu não tinha determinado o número de anos de Enoque, de Metusalém, mas agora eu determino. Mais 120 anos de vida, a partir de agora. Então, se Metusalém, porque nós sabemos, nós temos dados na Bíblia, nós sabemos que ele viveu quantos anos? 969. Se eu tirar menos 120, quantos anos dá? 849. 849 foi exatamente os anos que Metusalém tinha quando Deus falou: agora chega. Coloquei um basta na minha misericórdia. Então, para chegar no 969, faltariam quantos anos? 120 anos. Vamos ler isso? Versículo 3. O versículo 2 fala dos envolvimentos dos filhos de Deus com as filhas dos homens, tá bom? Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias será de quanto? 120 anos. E aqui havia uma contaminação, porque quando a gente está interessado, escava e deseja, e tem fome e sede da palavra, Deus vai mostrando os equívocos. E um equívoco grave que nós pregávamos, contaminação das protestantes filhas da mãe prostituta, caídas, era de que Noé levou quantos anos mesmo para... Quantos anos Noé a gente achava que ele... 100 anos! E qual a base que a gente usava? O versículo aí, 32, que fala que Noé era da idade de 500 anos quando gerou a Sem, Cã e Jafé. Aí quando você vai no versículo de Gênesis, vira aí 7, versículo 11. Gênesis 7, versículo 11, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Quantos anos Noé tinha quando entrou na arca? Está escrito 600? Está escrito. Então o que a gente fazia? Como ali falou? Porque nós estamos trabalhando na genealogia. Então Deus fala quantos anos o Noé gerou. A idade que ele tinha quando ele começou a gerar o primeiro filho, 500 anos. O que a gente fazia? Se ali está 500 e ele entrou com 600, qual é a diferença do 500 para o 600? 100 anos. E a gente não fazia a interpretação correta do texto. Porque Deus se estressa com essa situação e diz assim: chega. Como vocês não se cansam de fazer o mal, e o seu coração é continuamente mau o tempo inteiro. Nós vamos ler isso aí no versículo 6, Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então Deus dá a sentença. Nós não trabalhamos em Apocalipse com datas. Deus não dá data, 1260, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Deus também deu, mas aqui é uma profecia literal. Lá de Apocalipse é um símbolo, e a gente tem que entender que um tempo significa um ano, um dia para cada ano. Mas aqui Deus foi extremamente literal. Ele disse 120 anos, porque o meu espírito não vai mais contender. E a partir desse momento,
Metusalém tinha 849 anos, com mais 120, vai dar a idade que Metusalém morreu e o juízo de Deus veio sobre a terra. Tudo bem? Todo mundo entendeu até aí? Eu estava estudando o capítulo de Noé, o dilúvio, pelos patriarcas e profetas. E tem coisas que eu achei interessante e eu pedi para o meu marido me ajudar não, ele fez todo o slide sozinho. E eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas. Os homens se esqueceram da sua lei moral. Parou, amor? Tá. Então, os homens excluíram a Deus do seu conhecimento e adoraram as criaturas de sua própria imaginação. Irmãos, o que tinha de idolatria, o que tinha de poligamia, o que tinha de imoralidade sexual. Sabe o tempo que nós vivemos hoje? Pecados publicados descaradamente é exatamente o tempo que nós vivemos. Por isso que Jesus, lá em Mateus 24, fala assim: será como no tempo de Noé? Então, para você ter a percepção dos tempos em que nós estamos vivendo, olha lá para o tempo de Noé, e aí você vai olhar para os seus dias de hoje e vai falar: Jesus está às portas, Jesus está vindo, porque hoje o normal não é ser heterossexual. Ser heterossexual é uma ofensa ao mundo, assim como nos dias de Noé, assim como Sodoma e Gomorra. O legal nas escolas é ser bissexual, tanto faz, eu gosto de menino e de menina. Homossexualidade é normal, e se você olha, você se constrange, mas você não pode se constranger. Colocaram lei, homofobia, igual no tempo de Noé. E quando você vai olhando ao seu redor, e os estímulos que são lançados sobre nós, tanta maldade, comerciais, jornais nacionais ou jornais sensacionalistas que falam de morte o tempo inteiro, filho mata pai, pai mata filho, namorado mata namorada, amigo mata amigo, droga, roubos, furtos, assassinatos, maldade, o amor de muitos se esfriaria. Sabe como é o projeto do diabo para fazer com que o nosso amor se esfrie? É lançando informações. Então, a nossa mente vai se habituando às coisas que são abomináveis, morte abomináveis. Pessoas que estrangulam, matam, estupram, e a gente escuta isso todo dia, passa a ser normal. Nós não nos escandalizamos. Isso é obra do diabo para esfriar o amor. A palavra de Deus diz, pelo espírito de profecia, que quando Noé saiu do jardim e começou a viver no mundo caído, quando ele viu a primeira flor da árvore cair, ele chorou copiosamente, porque ele começou a entender o resultado do pecado. As árvores do jardim não morriam, as frutas eram maravilhosas, animais não precisavam ser sacrificados. Quando Deus deu a ordem do primeiro sacrifício, ele quase não podia se conter em si. De tristeza, nós vemos destruições, queimadas, favelas sendo derrubadas pela água, porque a criação geme por causa do pecado. Como está o nosso coração? Eu escutei outro dia que uma criança tinha sido ela tinha sido enterrada por uma enfermidade que ela teve. No outro dia arrombaram o caixãozinho para fazer sacrifício, pegaram o corpinho de uma criança para fazer sacrifício. Como que está o nosso coração? Essa é a tática, sabe? Filmes de guerras, ações, morte, sangue, espada, crianças sendo introduzidas naquele brinquedo Airsoft. Vamos ensinar a matar videogame, tirando a sensibilidade do ser humano. É isso que o diabo faz. Nós somos insensíveis, frios. Não
somos bombardeados de tanta informação que isso já não nos choca mais. E um paralelo que Deus fez com a minha vida foi assim: antes, para mim, falar que alguém morreu, eu ficava chocada uma semana, eu nem conhecia. Ai, tem um atropelamento aí, o cara cai e bate a cabeça. Quantos anos tinha? Como é que tá a mãe? E agora? Deus! Aí eu casei e meu marido era médico, já na época de namoro. Aí ele recebia, estava no plantão, recebia uma chamada de urgência. Não sei quem caiu, bateu a cabeça, precisa vir fazer uma cirurgia porque está com hemorragia. E eu ficava assim: meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é que está a família? Como é que está? Como que é isso? Como que aconteceu? Ele ficava, e aí, o que aconteceu? Aquilo para mim era tão tenso. Eu ficava tão tenso, eu sofria tanto, eu nem conhecia. Mas aí, com o passar dos anos e cotidianamente escutando a mesma história, e depois, e aí o homem que deu, morreu, não morreu, você vai escutando, isso vai virando um hábito e perde a eficácia do amor. E nós estamos assim, nós somos assim. Em épocas de densas trevas, o Senhor levanta profetas, levanta reformadores. Enoque, o sétimo depois de Adão, já vivia em densas trevas, por isso que Deus disse para ele: mas a misericórdia foi muita. Hoje nós vivemos em densas trevas, vivemos igual na época de Noé. E como está a nossa sensibilidade? Não se engane, irmão. Eu fui de joelhos essa semana, não me lembro de dizer: Senhor, aquece o meu amor. Eu me reconheci fria. Eu posso até me compadecer por alguns dentro da igreja de uma forma até intensa, pela igreja como um todo, porque é uma responsabilidade. E o mundo? Eu não quero as táticas do diabo esfriando o amor de Cristo em mim. Muita idolatria, exaltação do eu. É o pior pecado dessa geração. A satisfação do eu. E como resultado, se tornaram mais e mais desprezíveis. Deus dera ao homem os seus mandamentos como regra da vida. Mas a sua lei era transgredida. Semelhança com hoje, nós vemos a lei de Deus sendo pisada. Não era chacoteado e chamado de fanático. Sabe como as pessoas nos olham? A igreja Amor de Cristo é a igreja dos fanáticos, dos loucos. E todos os pecados inimagináveis... Ai, voltou? Não, repetiu. E todos os pecados inimagináveis foram o resultado. A impiedade do homem era franca, era clara, era ousada, era uma afronta, era uma zombaria para o Deus Santo sentado no seu trono. E os clamores dos opressores, a gritaria, as suas músicas, as bebedices, as orgias chegaram até os céus. Porém, entre a corrupção prevalecente, quem era Matusalém mesmo? Que era o que de Noé que nós estamos estudando? Avô, tá? Lameque era o pai, o Metusalém gerou Lameque, que era pai de Noé. Então, Metusalém é avô de Noé, bem próximo, tá? Metusalém e Noé e muitos outros trabalhavam para consertar o vivo, conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. O quê? Nós não dizemos quantos anos Noé conviveu com Metusalém? 600? Quem ajudou a conspirar? Agora, se a gente for lá no texto, por isso que eu falei, vai prestando atenção, nós precisamos estudar a genealogia para compreensão. Lameque não foi o único filho de Metusalém, ele não gerou depois de Metusalém, de Lameque, filhos e filhas, muitos. E aí Noé já não tinha
Espírito para estarem ali para a construção da arca. Quantas? Muitas pessoas. Metusalém como avô, porque o pai tinha morrido aos 777 anos. Metusalém e Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter a onda dos males morais. Você sabia que Noé foi chamado por Deus como pregoeiro da justiça? Então, os 120 anos, como está descrito em Gênesis 6, versículo acho que 3, ele apregoava. Deus fala: cada martelada que você der, você vai apregoar os meus mandamentos. Você vai dizer para esse povo: arrependei-vos, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Tira o mundo, tira a Babilônia, revela para que a Babilônia seja tirada de dentro dos homens, porque eu vou vir e vou colocar um selo, e esse selo vai fazer separação entre duas classes. Os que servem a Deus são os que entram na arca, e os que ficam no mundo são aqueles que aderiram à marca da besta. Nesse momento nós vamos ver que existe alto clamor, nesse momento existe desapontamento, nesse momento existe chuva seródia, nesse momento existe a angústia de Jacó. É a mesma situação. Nós vamos estudar isso um pouquinho para frente. Olha que interessante, 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um anjo, quem será que era esse anjo? Porque se é o Senhor Deus que estava falando com ele, quem era o porta-voz? Jesus. Declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro. Segura aí o dedinho em Gênesis, tá? 2 Pedro. Segunda Pedro 2:5. E não perdoou o mundo antigo, os antediluvianos, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Quem é o pregoeiro? Aquele que prega. Pregava o quê? A justiça. O que é a justiça? Segundo o Salmo 119, 172, os 10 mandamentos. Ou mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele era um pregador, ele era um reformador em momentos de trevas. Olha que interessante essa figura. O que me chocou, tinha muitas pessoas da família de Noé trabalhando na arca, ouvindo ele pregar, dizendo arrependei-vos, os caras lá trabalhando, ajudando, ouvindo. E quantos mesmo entraram da família dele? Cadê os outros filhos de Lameque, os tios? Cadê os primos? Cadê os filhos? Cadê os filhos de Metusalém? Cadê os tios avós? Cadê esse povo? O homem vivia muito nessa época, irmãos. 8 entraram. Quantos estão escutando a mensagem? Quantos estão trabalhando
vidas que Deus amava. Esse é o tempo que Deus está clamando, esse é o tempo que Deus está chamando. Arrependei-vos, temei a Deus, tire o mundo, a satisfação mundana, os prazeres. Se converta ao Senhor Deus, enquanto é tempo. Houve o fechamento da porta da graça. Haverá um fechamento da porta da graça para nós. Eu disse que esse ano, para a igreja, eu não estou falando para o mundo, são fechamentos em tempos diferentes. Por que não aprontar? Por que pagar o preço? Eu não compreendo. Eu não compreendo, irmãos. Eu não consigo entender. E eu oro, e eu peço para quebrar as testas de bronze, para que Deus alargue as fronteiras de vocês. O logo frontal é o local de relacionamento meu com Deus e de Deus comigo. Porque está que nem uma planta ornamental dentro da igreja. É juízo. Deus ama. Jesus ama. Ele não esforçou, não forçou, ele não poupou esforços. Romanos 8 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós mesmos? Nós somos únicos. Nós somos os únicos que podemos impedir isso. Porque Ele não poupou nem o seu filho, mas antes o entregou por amor de todos nós. Como não nos dará todas as coisas? Filho, o que é que você está precisando? O que você quer, filho? Peça. Reconheça e me peça. Deus me dá força. Chora. Ezequiel 9 diz que Jesus e alguns companheiros com eles tinham uma caneta de tinteiro e passava pelo meio da cidade a marcar, a colocar o selo de Deus na testa dos homens que gemiam e choravam pelas abominações. Mas eu não acho que a igreja tem condições de chorar e clamar pelas abominações que se cometem no mundo, porque nós não somos capazes de chorar pelas nossas próprias abominações, aquilo que eu mesmo cometo. A cada vez que eu me ajoelho, é mais coisa feia que eu sei a respeito de mim mesmo, mais feio estou. E aí o Senhor me diz assim: calma, não desespera, porque quanto mais próximo da luz, mais as trevas se revelam. Isso é processo de santificação, tá certo? Agora, não olha não tudo isso que está feito e fala assim: será que eu vou conseguir? Aí o espírito de autocomiseração de água entra e começa. Não! Eu me agarro na palavra, eu tudo posso naquele que me fortalece. E aquilo que é necessário fazer, eu vou fazer. Eu vou ser como Daniel, que foi enviado para a Babilônia. O mundo estava ao redor de Daniel, mas porém, contudo, todavia, eu tomarei uma firme decisão. E aí o poder de Deus, que não é a chuva serôdia, mas é a temporã, que convence do pecado, da justiça e do juízo, do arrependimento. Deus derrama a porção que eu precisar para me santificar. E santificado dos meus pecados, então eu estou pronto para receber a chuva mais poderosa da colheita. A temporã para o plantio, prepara a terra para o plantio. A serôdia cai para a colheita e só cai sobre os frutos maduros e prontos. Quem é você, irmão? Que fruto você é? Podre ou maduro, delicioso ao seu tempo? Porque a melhor fruta é a fruta que dá no seu tempo, na sua estação própria. Aqui é o tamanho da árvore. Eu não vou entrar nesses cálculos, porque tomaria tempo e eu acho que não é esse propósito de Deus, mas olha só o tamanho da árvore, irmãos. Maior que um avião. Sabe quantas pessoas que cabem dentro desse avião? 500. Sabe o que Deus está falando para a gente? Quantos estavam dentro da árvore? 8. Aqui do lado você vê que tem um ônibus. Quantas pessoas cabem dentro do ônibus? Aproximadamente 50, 47. Depende, tem ônibus que tem 2 andares. Aqui eu não lembro o que é. Ah, é o elefante. Isso daqui é uma balsa com o ônibus, aqui tem uma
que Deus queria? Deus mandou construir uma arca bem grande, porque Ele queria que Noé desse a vida dele e conseguisse mais do que 8 pessoas. Mas elas não quiseram. Elas rejeitaram o conhecimento, por isso foram rejeitadas por Deus. 8 pessoas. Gênesis, a gente não precisa ir lá, Gênesis 7:13 fala quem entrou na arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 mulheres dos seus filhos. Os que crescem na mensagem e se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma. Nunca poderá haver um avivamento, um derramar do Espírito, do poder de Deus, se não houver reforma. Mas a gente já entendeu, já preguei sobre isso, que reforma sem avivamento não adianta. E se eu me reformar? Se vocês olharem para mim, exteriormente eu estou reformada, mas o meu homem interior está sujo, adianta alguma coisa? Isso é falsa aparência, isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Mas a reforma tem que andar junto com o avivamento, que só pode vir por meio de jejum e de oração e união do corpo. Encontrariam perdão e seriam salvos. Enoque repetiu aos seus filhos. Quem era o filho de Enoque mesmo? Metusalém. E repetiu a mensagem aos seus filhos, o que Deus lhe mostrara com relação ao dilúvio. Metusalém e seus filhos, que viveram até alcançar a pregação de Noé, ajudaram na construção da arca. Enquanto construía a arca, deveria ele, quem? Noé, pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. A gente já leu 2 Pedro 2,5, agora eu queria ler com vocês Hebreus 11:7. Sabe, irmãos, a gente está pregando, e aonde quer que eu vá, eu falo: Jesus está voltando. Que você tiver mensagem simples. Eu não preciso ficar pregando as coisas de Apocalipse, dando data e marcando. Não é desnecessário isso. Mas se eu disser: irmã, se você já entendeu isso de Deus, apresse-te, porque isso é luz para a tua vida. O julgamento está de acordo com a luz que você recebeu. Jesus está voltando. Aí elas olham para mim: mas você não pinta as unhas, mas você não passa maquiagem, mas você agora só está andando com essas roupas compridas, e eu tenho que fazer isso? Isso é loucura. Comida não salva, roupa não salva, o sábado não salva. Isso tudo é verdade, irmãos. Quem salva? Justificação pela fé em Cristo. Mas Cristo me conduz a uma reforma, porque isso é a vontade do Pai. Hebreus 11:7. Peraí, como eu falei, não fui lá. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé divinamente avisado. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos sendo divinamente avisados. Só que muitos desprezam os profetas. Jesus já sabia disso quando ele estava pregando lá no Monte das Oliveiras, olhando Jerusalém, e falava: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Se vocês me deixassem ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos, vocês não estariam dispersos e perdidos. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Não se viam. Por que ele fala que não se viam? Porque quando Noé pregava que ia haver um dilúvio, ia chover, e naquela época, naquele tempo, a terra nunca tinha experimentado a chuva dos altos céus, era irrigada por baixo, através de orvalhos. Então, quando ele falava todas essas coisas, o povo achava ele louco, achava ele um fanático, mas ele acreditou na mensagem. Só que para nós, não é assim. E Noé e a Igreja Amor de Cristo foi divinamente avisada, ainda que não pudessem ver. Irmãos, se eu falar isso, nós estamos terrivelmente errados, porque no Sermão da Montanha de Mateus
Então, para nós, há menos misericórdia do que para eles, porque Jesus disse-nos os sinais, e eles estão aí. E todas as vezes que eu rejeito os sinais, pela concupiscência do meu ser, pela exaltação do meu eu, terrível juízo de ardor está sobre as nossas vidas. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, o que aconteceu com Noé? Ele temeu, e para a salvação da sua família, o chefe do lar, o sacerdote mequetrefe, o que você está fazendo para que o seu lar não seja destruído? Qual é o teu posicionamento? Como é a tua postura? Está de acordo com a vontade de Deus? Será que se Deus olhasse para você, Ele poderia dizer: tu és um Noé, apregoeiro da justiça? Quantos homens aqui querem ser Noé? Porque por causa dele a família inteira foi salva. Ninguém tem nome, quer? Senhor, eu quero. Eu não sou homem, mas eu quero. E a mulher sabe que edifica o seu lar. E quando nunca com Deus, a maioria. Bom, preparou a arca pela qual condenou o mundo. O Senhor está nos chamando a preparar a nossa casa, a santificarmos, a prepararmos. Ele está clamando em alta voz. Ele está tocando a buzina. Ele está tocando a trombeta. E o que estamos nós fazendo? E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmão, ainda que você não crê em nada, será que você pode andar pela fé? Será que Deus está exercitando a igreja a confiar? Porque talvez pela palavra você não consiga, por causa da sua mente entorpecida, por causa da sua rebelião de anos. Mas há uma chance para você. Você pode orar a Deus em profundo arrependimento, em choro, em clamor, em lágrimas, primeiro pela sua própria vida, porque está em risco. O mundo se achava arregimentado. Arregimentado é como se ele tivesse cheio de armas, preparado contra Deus. A maior arma que você pode ter contra Deus é a incredulidade. Essa era a arma que no tempo de Noé era a arma mais poderosa. Arregimentado contra a justiça, contra os mandamentos de Deus, contra o caráter de Deus, as suas leis. E Noé era considerado um fanático. Grandes homens mundanos e honrados e homens sábios repetiam o mesmo. As ameaças de Deus, diziam eles, têm por fim intimidar-nos. Sabe o que Deus está fazendo aqui na frente, através de cada pregador? Essa pastora quer me intimidar. Esses pregadores querem me intimidar. Que nada! Deus não fala assim, Deus não faz assim, Deus não é assim. Hipócrita, ignorante, não conhece a Deus. Não sabeis que quando Deus dá uma ordem, Ele há de efetuá-la? Ele não disse que ia destruir a terra com água, Ele fez. Ele não disse que vai destruir a terra com fogo. Já nos está dado todos os sinais. Estamos à espera somente de um decreto dominical. O que estáis fazendo, irmãos? O que esses homens do tempo de Noé falaram? Não! Deus tem por fim nos intimidar e nunca isso se cumprirá. Não há necessidade de estar alarmados. Tal acontecimento como a destruição do mundo por Deus, que o fez, e o castigo dos seres que Ele criou, nunca sucederá.
texto antes, aliás. Ah, tá. Então vamos abrir aqui primeiro, depois. Aquele do Apocalipse está lá no fim. Tá. Tem um texto de Apocalipse 16, daí a gente nem volta lá para não perder o raciocínio. Abra a tua Bíblia em Apocalipse 16. Esse momento aí é o momento que está acontecendo, o Noé está tentando despertar o povo para o tempo, para o juízo de Deus, mas eles não ouviram. E quando cai o juízo, quando as águas caem, é a mesma coisa das pragas, certo? O juízo de Deus, a ira de Deus sendo derramada. Quando elas estão caindo, Ellen White diz o seguinte, que eles blasfemavam de Deus, que se pudesse retirá-lo-ia do seu trono. E acontece uma cena semelhante em Apocalipse 16, deixa eu ver qual é o versículo. 16, 11. E por causa das suas dores, aqui ó, a partir do capítulo 16 é o derramamento das pragas, tá? Então as pragas estão caindo, e aqui já é a quinta praga acontecendo. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu, e não se arrependeram das suas. Sabe o que aconteceu lá? Volta a acontecer? Aproveita a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 5. De 1 a 3. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Não era necessário estar pregando sobre isso. O Paulo está dizendo, eu não preciso dizer o tempo, vocês já têm que estar maduros o suficiente para enxergar o tempo. E Paulo diz, não precisa, não necessita que eu avise vocês, que eu vos escreva dos tempos, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, o que esses homens estavam falando, irmãos? Olha aqui, olha, não tem que se preocupar não, Deus está querendo nos intimidar, Ele nunca vai cumprir e destruir o que Ele fez, os homens, os seres que Ele criou, nunca sucederá, estáis em paz, não tem mais. Não é fanático, extravagante e louco. Sabe o que eles falam de nós? Isso. Paz, paz. Mas Jesus diz, quando disserem paz, paz, eis que sobre vós virá repentina destruição. Foi o que aconteceu com eles? Mas Noé permanecia semelhante a uma rocha. Olha a definição que essa mulher dá. E aí a gente pode lembrar daquela parábola dos dois alicerces. É um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem os ventos, e vem as tempestades, e ele não se abala. O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Nós vamos encontrar pessoas que vão contra aquilo que nós pregamos, para tentar nos abalar, para tentar nos fazer voltar atrás, lançar semente de incredulidade, deixar os nossos joelhos vacilantes, a nossa fé fragilizada. Mas Noé disse, eu sei em quem tenho crido, eu ouvi a voz do meu Senhor e obedeço. E Noé foi colocado no capítulo de Hebreus o herói da fé, porque dizia que ele não podia ver essas coisas, porque não chovia. Mas nós vemos todos os sinais, eles estão diante de nós, e somos como baratas tontas, enfeitiçados pelo veneno do mundo, pela cobiça, pelo desejo, pela avareza, pelo egoísmo, pela vaidade, pela concupiscência, pela lascívia, pelo roubo. Eles se mantinham como uma rocha. E Deus fala para mim,
aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas nos abalamos facilmente. Facilmente somos colocados em xeque-mate com relação à fé que é professada. As 3 mensagens evangélicas: tema a Deus, tira a Babilônia, Deus vai vir, vai marcar com o selo na testa os que são seus, guarda o sábado com excelência, abre mão dos prazeres carnais, cuida do que você pensa, do que você fala nesse dia, ama o seu irmão, sejamos um, com o mesmo pensamento, o mesmo desejo, não sejamos frios no nosso amor, não deixamos o bombardeio de informações do diabo tirar nossa sensibilidade espiritual, resgatando o amor, o sentimento correto, equilibrado, não sentimentalismo. O sentimentalismo é do diabo e ele tem 2 armas poderosas. É uma linha. No ponto está o sentimentalismo, lá no outro ponto está a frieza do mundo, do amor esfriado. E aqui é o outro ponto do amor exagerado, descomedido, sentimentalismo barato. E Jesus quer nos colocar na temperança, no equilíbrio, no entendimento, no discernimento, na sabedoria. Em meio da tempestade, ele foi uma rocha no meio da tempestade, rodeado pelo desdém, pelo ridículo popular. Escuta, isso vai acontecer e já está acontecendo. Essa igreja é ridicularizada. Nós somos os loucos. Distinguir-se-á por sua santa integridade e fidelidade inabalável em Deus. O poder assistir às suas palavras, as palavras de Noé, pois era a voz de Deus ao homem por meio de seu servo. Foi assim e será assim. Noé se pregou as 3 mensagens do Evangelho, se foi um reformador, então eu posso caracterizar ele, descrever ele como 144 mil, como um irrepreensível para o tempo em que ele viveu. E nós? Será que Deus pode contar conosco? A ligação com Deus tornava-o forte na força do poder infinito. Enquanto durante 120 anos sua voz solene soou aos ouvidos daquela geração, com referência a acontecimentos que, tanto quanto poderia julgar a sabedoria humana, eram impossíveis. Muitos dentre o povo, semelhantes a Satanás, blasfemavam de Deus. E se pudessem eles tirá-lo-ia do trono do poder. Isso é o que eu tinha falado, lembra? Aí a gente ia lá para o Apocalipse 16, que a gente até leu, já até está transcrito. Olha quantos anos, irmãos, viveu Adão. Olha quantos anos viveu Matusalém e Noé. Olha a altura desses homens, porque a partir do pecado, Enoque era o 7. Então a degeneração da raça humana ainda era pouca. Era bem pouca. Olha a altura desses homens comparado a nós que estamos aqui. Mostra o Noé, que ninguém enxergou. Esse aqui é o Noé, tá? Tá com marquinha na mão, vocês estão vendo aqui? Vou mostrar um pouquinho. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, vou perguntar mais, vou explicar, porque eu li isso no livro. No livro do Espírito de Profecia, ela diz assim, que quando Noé encontrar com essa última geração, os salvos da última geração, ele chorará copiosamente, porque ele terá uma imagem clara e absoluta do pecado e o que a atitude dele causou na raça humana através de Adão, da sua degeneração. Agora eu pergunto para vocês, nesse tempo o pecado era tão intenso quanto nos dias de hoje, porém o tempo de aperfeiçoamento de Satanás era menor. Isso é bem simples, quanto mais tempo, mais ele se aperfeiçoa e nos enganar. E aí ele tem grande vantagem sobre nós. Por quê? Porque a nossa mente está mais degenerada. Olha que interessante. Tinha pecado no Éden? Tinha
degenerado? Eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus? Eles conversavam com Deus? Satanás foi astuto o suficiente para enganar? Sem a degeneração? Agora compara isso ao nosso tempo. Entenda o quanto você precisa de Cristo. Por isso que Jesus, em João 15,5 diz: sem mim vocês não vão fazer nada, nada podeis fazer. Entenda a dependência que nós temos que ter de Cristo. Satanás é astuto e ele está aperfeiçoado nos seus ardis. Acorda, irmãos. Nós necessitamos mais do que nunca de Jesus. Necessitamos mais do que nunca de uma dependência, de oração incessante, de joelhos dobrados. Um período do nosso dia tem que estar na presença só de Cristo e o seu Pai. E o resto do dia de oração é caminhando, é andando, é estudando, é trabalhando, é cozinhando, é lavando, é passando, é trabalhando. Irmãos, não é brinquedo. A maioria do povo que está nessa igreja, se continuar nessas condições, não entrará no reino dos céus. Mas a mensagem de advertência está sendo dada, os anjos estão escrevendo, relatando. Eclesiastes 9:5. E aí você não vai poder dizer para o anjo: hoje pode. Eclesiastes 5:9 diz assim: olha, foi engano, não escreve isso aí não, anjo, porque as tuas ações comprovam quem você é. Trazendo um pouquinho mais no paralelo para os nossos dias, e a gente já termina isso. Laodiceia. Nós falamos que Metusalém é sua morte trará juízo. 5:6. Isaías 5:6 dos anjos que escrevem. Eclesiastes 5:6. Obrigada. Laodiceia. Nós vivemos no tempo. O que significa Laodiceia? Um monte de gente já pregou aqui. Povo do juízo? Laodiceia é o povo do juízo? Nós estamos vivendo, é ou não é? Laodiceia é o povo do juízo ou não é? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Tem gente que não acha nada? Isso mostra, você sabe, irmãos, parece uma bobeira quando a gente faz perguntas, né? E Deus anota todas essas coisas, porque isso mostra o seu povo por casa, se entusiasma. Você já sabe o que é, para de perguntar, para de encher, continua aí. Laodiceia, povo do juízo, lá em 1 Timóteo 4:1. Nós já sabemos, eu não vou ler Apocalipse 3, carta à igreja de Laodiceia. Nós já sabemos que é um povo morno que Jesus está a ponto de vomitá-los. Por isso que eles são o povo do juízo. Eu não vou explicar isso porque ficaria aqui muito tempo, mas as últimas 3 igrejas são a igreja do tempo do fim: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 3 igrejas são igrejas do tempo do fim. E Jesus nos dá uma ordem em Laodiceia. Ele diz: olha, eu queria que você comprasse ouro provado no fogo. Isso é a sua fé, tá? Isso é a sua fé. E eu queria também que você pingasse colírio nos seus olhos para que vejas, porque vocês estão tudo cego. E quando nós deixarmos Cristo, porque Ele também está à porta, batendo, e não tem como Cristo abrir a porta do lado de fora, essa porta só é aberta do lado de dentro. E quem abre a porta? Você. Quando você abrir essa porta para deixar Jesus entrar e cear com você, você está pedindo para comprar ouro provado no fogo e pedindo a receita do colírio. E quando os nossos olhos se abrem e quando nossa fé é provada, então acontecem as 3 mensagens angélicas. A primeira, eu passo a temer a Deus, Babilônia sai de dentro de mim e eu passo a viver os valores, a moral, a ética de Deus, os princípios de Deus e não os costumes do mundo, que a gente também já estudou sobre isso. E eu entendo e compreendo o tempo como a gente leu lá em Tessalonicenses. E agora, você pode abrir a sua Bíblia aí, em 1 Timóteo 4.
tendo cauterizada a sua própria consciência. Irmãos, a desobediência leva ao engano. E a gente passa a ouvir o que o diabo fala, e ele é tão astuto. Deixa eu explicar outra coisa para vocês. O diabo está ao nosso derredor. Então eu estou aqui, ao meu redor estão os anjos do Senhor. Ao redor dos anjos, do lado de fora dos anjos está o diabo, como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. Então quando eu desobedeço, esse muro dos anjos abre uma portinha, uma brechinha, e Satanás entra e começa a ter acesso direto à minha vida. E aí é o seguinte: tudo que eu falo, tudo que eu penso, toda ação que eu manifesto, o diabo está aperfeiçoado no seu discernimento. Milhares de anos aperfeiçoado. Ele conseguia enganar Eva, que não tinha pecado, estava no Éden. O que sobra para mim e para você? Com a mente degenerada. Nada se não é Cristo. E aí o que ele faz? Ele escuta o que eu falo na minha casa com meu marido. Aí ele escuta o que vocês fazem, o que vocês falam. Aí ele vem e cochicha. O que vai acontecer? Você sabe quem está cochichando para você? Não é Deus, é o diabo. Porque ele sabe cochicha. Aí você fala: Deus, fala comigo, a visão que eu tenho é de Deus. Não é. Vai insistir até quando? Não é, nunca foi. Ele é astuto, irmãos. Discernir a voz de Deus é algo que exige muita obediência. Muita. Porque ele é imitador. E se possível, ele se disfarçar em anjo de luz. Isso é versículo da Bíblia. Para nos enganar. Fala com vozinha doce e suave. E você diz: Deus fala comigo. O diabo fala com você. Um pouquinho aí para frente, 2 Timóteo 4:4. Esse é o tempo que está acontecendo e continuará, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às mentiras. A gente fala, a gente exorta, a gente dá o máximo do que nós temos em Cristo Jesus para despertar a igreja. Porém, desviam os ouvidos da verdade para crerem na mentira. Mas tu, que não tem o coração endurecido, se sóbrio. Sai da embriaguez de Babilônia. Sai das mentiras de Babilônia. Ela caiu. As verdades dela foram reveladas. Por que insistir em ficar no mundo? Por que aceitar as teorias, as doutrinas mentirosas de Babilônia? Sai dela, povo meu. Ser sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E eu vou terminar. Nós falamos da importância de estudar a vida de Noé. Ele foi apregoeiro da justiça, ele apregou as 3 mensagens angélicas. Isso está de Gênesis e Apocalipse. Em todas as histórias da Bíblia existem as 3 mensagens de advertência. Volta lá em Gênesis para a gente entender as palavras que nós usamos no Apocalipse. Nós vamos usar aqui em Gênesis. A obediência de Noé, Gênesis 6:22. Assim fez Noé, conforme tudo. Só alguma coisa? Ele era um crente parcial, na verdade presente. Tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele era irrepreensível? 144.000. Ok. Versículo, Gênesis 7:4. Porque, eu acho que se vocês sabem, a gente já pregou isso aqui. Quando Noé entra na arca, imediatamente chove. Quanto tempo demorou depois que Noé entrou na arca para começar o dilúvio? 7 dias. No 8º dia é que começou a chover. Sabe isso que significa para nós, aplicando para o nosso tempo, que Noé passou lá atrás? Sabe o que significa esses 7 dias? Desapontamento. Ele já tinha visto, lembra das noivas nécias? Não vou falar nem
Quando Noé entra, imagina, ele não tinha visto chuva, ele estava crendo e fazendo, e Deus fala, entra na arca, Deus vai e fecha a porta com as suas mãos. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. O que você acha que Noé sentiu? Será que eu estou ficando louco? Será que eu não enlouqueci? Porque houve um tempo de tardança. Ok, vamos ler isso aí? 4. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a terra toda a substância que fiz. Então, aí, e no versículo 10 também fala, e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, desapontamento. Mas Deus desaponta alguém? Ou ele disse, prepara, confia e espera. Se dormir, na hora que você escutar, lá vem o noivo, porque elas despertaram às 10. Mas quem não se apavorou? As prudentes dormiram preparadas. Noé entrou na arca preparado. Ok, vamos ver um tempo de angústia de Noé. Teve um tempo de angústia, será, nessa história? Será que Noé passou por um tempo de angústia? A gente fala tanto angústia de Jacó, mas todos os reformadores, todas as histórias da Bíblia têm um paralelo com o final dos tempos. Vamos ler aí na Bíblia o tempo de angústia de Noé. Versículo 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Quantos dias? 40. Você imagina? Entra na arca, começa a chuva 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 25 dias, 30 dias, 40, e aquela torrencial. E a palavra de Deus diz que a terra foi inundada. O monte mais alto que existia foi coberto pelas águas. E chovia. Imagina a angústia que Jacó passou. Mas isso não é. Será que isso não vai parar? Aonde vai terminar? E como vai terminar? Senhor, o que vai acontecer comigo, com esses bichos? A comida para o tempo certo. Será que ele passou por um tempo de angústia? Olha só, aí a descrição do dilúvio no versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roga sobre a terra, e de todo homem. 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150. Imagina esse tempo todo, e não é no seu tempo de angústia, porque disse Deus, nós vamos entender aí pela palavra que Deus não se manifestou nesse momento, porque Noé estava sendo provado na sua vida. Misericórdia, pastor, 120 anos construindo e pregando, e o povo tirando sarro, dizendo que ele era um fanático, que isso e aquilo, tinha mais fé ainda para ser provada. Sim, porque olha que diz no versículo, depois de 150 dias, no capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé depois de 150 dias. Irmãos, se põe no lugar de Noé, trancado numa arca, com um monte de animais, e esse tempo todo Deus não se manifestou. Deus não falou com Noé: olha, fica tranquilo, Noé, tá tudo sob controle, vai ser assim, ó, depois de 50 dias eu vou conversar com você. Não é que Deus se esqueceu de Noé. Deus não se esquece. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus me esqueceria dos meus. Acho que, se eu não me engano, é um Salmo 27. Ai, que ótimo. É isso aí, galera. Muito bom. Obrigada pela ajuda. Fala, você gravou isso aí. Hã? Qual que é, né? Isaías 49.
E aí, Deus se lembra. Ou seja, nesse momento Deus está querendo dizer assim, e aí depois desse tempo, é que eu fui falar com Noé. Que eu fui dizer, e aí Noé, tudo bem? Suportou? É isso que aconteceu. E aí olha que interessante, a última parte, não vou seguir mais. Eu fiquei assim maravilhada com a obediência de Noé, com a submissão, com o tempo de angústia. Esquecemos de falar do fechamento da porta da graça. A porta é fechada? Quem que fecha? Gênesis 7:16. Estou falando todos os termos do Apocalipse para vocês entenderem como as mensagens, o fechamento da porta, tudo isso está na Bíblia inteira. E os que entraram, macho e fêmea, e de toda a carne entraram, como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta por... E o que Ele fecha, ninguém abre. E o que Ele abre, ninguém fecha. Houve o fechamento da porta da graça aqui. E nós vamos terminar com Gênesis 8. Nós vamos ler que coisa tremenda. Não sei se vocês já tinham percebido ou não, mas eu fico maravilhada, porque é uma história tão conhecida e quando a gente começa a estudar, a gente descobre coisas maravilhosas. Versículo 13. E aconteceu que no ano 601, quantos anos ele entrou na arca mesmo? 600. Que ano que estava aí? Quantos anos passaram? Quanto tempo esse homem ficou na arca? Depois de 50 dias, Deus se manifesta. Mas ele ainda ficou um ano. 150. Não, depois de 150 dias, Deus se manifesta a ele. Desculpa, 150. Eu achei que eu tinha falado 150. E depois de um ano, é que ele sai da arca. Olha que interessante, versículo 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Ele saiu da arca? Quando que ele vai sair? Versículo 14. Depois de 2, ele olhou, viu que a terra estava enxuta, aí ele apoiou no seu próprio entendimento. Então agora posso sair. Abriu a arca e saiu, beleza? Ele esperou o comando de Deus para sair da arca. Vendo que estava tudo enxuto, ele ainda não saiu da arca. No versículo 14 diz assim: e no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então, versículo 15, falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, a tua mulher, teus filhos, as mulheres dos teus filhos que estão contigo. Que tremenda essa obediência. É isso que nós precisamos obedecer, aprender a obediência. Depois que passou a tempestade, Noé não fez o que deu na cabecinha dele, não. Ele nem se sentiu altivo e orgulhoso. Viu, família? Eu lutei por vocês, por isso que estão aqui, olha, todo mundo morreu. Não. Submissão a Deus em todo o tempo. Tempo de silêncio de Deus na minha vida e na minha e na sua é tempo de prova. Para de murmurar e de reclamar. Deus me responde, Deus isso, Deus aquilo, Deus olha para mim, Deus. Primeira coisa, está em obediência, está tudo certo, tudo que Deus te pediu até aqui você está fazendo. Sim, pastora, eu estou fazendo. Então fica firme, persevera. Levanta o rosto, deixa Deus levantar o seu rosto sobre ti e deixa Ele te dar a paz que excede o entendimento. Permanecer. A permanência nos traz, a perseverança nos traz a vitória. E quando Deus se manifestar, depois de 150 dias na sua vida, depois da tempestade, do dilúvio, das aflições, não se acha bonzão, não. Continua obedecendo e na dependência. Quando você olhar e ver que está tudo bem, que você pode dar o primeiro passo, você vai dizer: Senhor, eu posso sair? É tempo que eu saio, os meus olhos veem que está tudo certo. Eu posso sair? Eu posso fazer? Dependência absoluta de Deus.
Aqui está, irmãos, um homem o qual nós devemos imitar. Ele é o exemplo. Jesus disse dele e falou sobre os dias dele e falou estudai, porque o que aconteceu lá volta a acontecer. E nós devemos ter, como 144 mil, o caráter, o perfil, as atitudes e as personalidades e a personalidade de Noé. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus faça o seu rosto resplandecente, com entendimento, a mente estendida, o lobo frontal, com entendimento, com força, com perseverança. Estamos passando um momento de prova terrível. Permaneçais, ainda que não possam ouvir a voz de Deus. Lembre da palavra e persevere, que chegará o tempo em que Jesus virá nos buscar. Amém? Só um pouquinho mais, nós não adoramos? E logo irei aí Amém? Amém? E eu gostaria muito de ver o rostinho de todo mundo. E eu estou lutando, irmãos, para que vocês compreendam a mensagem e tenham uma firme decisão diante de Deus e dos seus santos anjos por meio do sangue de Cristo Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos adorar.